Bom dia, pessoal, tudo bem? Hoje, na nossa aula de Geografia, nós faremos a correção da tarefa anterior, o livro, a página 96 a 102, e a nossa tarefa de casa vai ser a página 101. Vamos lá. Abram o livro de vocês na página 90 para corrigirmos a tarefa. Bom, muitas coisas da tarefa de casa da última aula era de desenho, né? Então não temos como corrigir, porque cada aluno vai fazer um desenho diferente. Mas tinha alguns adesivos para colar. Então os adesivos deveriam ser colados dessa maneira. Aqui completando, né, o desenho da montanha. O segundo, a fábrica, né, completando aqui o desenho da rua. E por último, aqui o desenho das casinhas. Aqui era para vocês completarem a paisagem, né? E a legendinha. Então, o restante dessa atividade vai ser corrigido individualmente lá pela plataforma. Bom, agora vamos lá na página 96, que hoje nós iniciaremos uma nova unidade, a unidade 5, Recursos Naturais e Indústria. O que eu sei? Quais produtos estão representados nas ilustrações? Então, aqui nós temos, né, uma máquina colhendo a madeira. E aqui ele está mostrando que essa madeira que foi colhida, né, ela se transformou depois de um processo industrial na porta, no armário, na mesa, na cadeira e na mesinha que o menininho está sentado. Quais matérias-primas, qual matéria-prima está representada nas ilustrações? Então, aqui no caso, é a madeira. Dos produtos representados nas ilustrações, qual é comercializado em seu município? Então, desses produtos aqui, quais são os que tem no seu município para serem comercializados? A matéria-prima representada é produzida ou extraída em seu município? Bom, a gente vai descobrir tudo isso nessa unidade. Aqui está perguntando se no nosso município, né, em Ribeirão Preto, tem. Bom, no nosso município, pelo que eu sei, não tem nenhuma produção e extração de madeira, né, que é essa matéria-prima que está representada aqui na imagem. Mas na região existe sim. Vamos continuar. Agora na página 98, Ideias em Construção. Eu quero que vocês acompanhem a leitura comigo. De onde vêm os produtos? Observe os objetos existentes à sua volta neste momento, na sala de aula, no caso, a casa de vocês. Você sabe de que materiais eles foram feitos? Então, o local onde vocês estão sentados, onde está apoiando o celular ou o computador para assistir essa aula, do que eles foram feitos? Sabe como eles foram transformados? Então, eles foram feitos de quê e como se transformou até chegar nesse material, nesse objeto que vocês estão vendo. Veja o esquema a seguir. Ele mostra a produção industrial do suco de maçã. Então, aqui a maçã, eles fazem a colheita, né, das maçãs. Aí eles vão para uma fábrica. Depois de passar por todo o processo para se transformar em suco, eles são embalados, vai para o supermercado e do supermercado vai para nossa casa, né? Que no caso aqui está sendo representado por uma menininha que foi lá e comprou o suco e levou para casa dela. Agora pense nas mesas, cadeiras, lancheiras, mochilas, nos lápis e armários. Você sabe dizer como eles foram fabricados?
De onde vieram e como foram produzidos os alimentos industrializados que você consome? Bom, vamos descobrir tudo isso nessa unidade. Bom, agora virem a página 99. Para descobrir essas informações, observe as ilustrações a seguir, que demonstram como funciona uma indústria. Aqui nós temos a extração de minério. O minério, pessoal, ele pode ser utilizado como matéria-prima para fazer diversos tipos de materiais, diversos tipos de objetos. Nós vamos ver ao longo dessa unidade. Aí, depois da extração, de extrair o minério da natureza, ele é extraído da natureza. Passa por uma indústria de ferro. Então, a partir do minério que é extraído, ele passa por uma indústria e se transforma em ferro. Indústria de produtos como carros e eletrodomésticos. Então, o minério, que foi a matéria-prima, ele passou por um processo de industrialização, né? Numa indústria de ferro, ele se transformou em ferro, que serviu para fazer carros, que serve para fazer carros, eletrodomésticos como geladeira, fogão, micro-ondas e outros. Converse com os seus colegas e com o seu professor, procurando descobrir quais são as matérias-primas exploradas no lugar onde vocês vivem. Quais indústrias existem nas áreas próximas e para onde vão esses produtos? Bom, a nossa região é uma região muito rica, então temos diversas indústrias, diversas fábricas. Temos fábricas de papéis, indústrias de cana-de-açúcar. Bom, temos milhares de opções que poderíamos citar aqui que existem na nossa região. Muitas indústrias. Como eu falei, nossa região é uma região muito rica. Temos muitas opções na nossa região relacionadas a isso. Vamos continuar. Página 100. Construindo conhecimentos. Os recursos naturais e as matérias-primas. Os recursos naturais são os elementos da natureza essenciais para a nossa sobrevivência, como a água, o ar, o solo, os minerais e as plantas. Então, sem isso, nós não sobrevivemos. Alguns recursos naturais podem ser chamados de matérias-primas, pois são utilizados como base para gerar outros objetos. Então, é através daquele recurso natural que nós produzimos outros objetos, como, por exemplo, a madeira. Então, lá tinha a madeira, né, na abertura do nosso capítulo, lá no comecinho, aí eles estavam representando o desenho da madeira e tinha algumas setinhas puxando para outra página que estavam representando alguns objetos que foram criados através da madeira. Então, nesse caso, a matéria-prima foi a madeira, foi a partir da madeira que eles criaram os armários, a mesa, a cadeira onde o menininho estava sentado, que denominamos manufaturados ou industrializados. Alguns produtos industrializados também podem servir de matéria-prima para a fabricação de outros produtos, como o caso do ferro, que você viu anteriormente. Então, vamos lá. A matéria-prima era o minério. Não foi isso que nós vimos na página anterior? Aí, da matéria-prima, do minério, ele foi para a indústria e se transformou em ferro. Mas, em outros produtos, como a geladeira, carro, micro-ondas, a matéria-prima é o ferro, certo? Então, aqui está falando o seguinte, que produtos industrializados também servem como matéria-prima. Não apenas recursos naturais, aqueles que nós extraímos da natureza, né? Tiramos da natureza. Industrializados também servem como matérias-primas. Como no caso do ferro que você viu anteriormente, né?
Continuando, muitos produtos que consumimos são industrializados, ou seja, passam por uma transformação em uma fábrica por meio do trabalho de diferentes pessoas. Há recursos naturais que utilizamos no nosso dia a dia que precisam passar por processo de industrialização, enquanto outros podem passar ou não por esse processo. Então, no dia a dia, tem produtos que nós usamos que são industrializados e outros não. Continuando aqui. A água é um importante recurso natural utilizado na fabricação de inúmeros produtos. Então, a água não é útil só no dia a dia para tomar banho, para cozinhar, para lavar a roupa. Não, ela também é utilizada na fabricação de muitos produtos, de inúmeros produtos. Frutas, verduras e legumes podem ser utilizados para a fabricação de diferentes alimentos, remédios e temperos. Então, as frutas e as verduras e os legumes servem também de matéria-prima para vários produtos, vários alimentos, vários remédios, vários temperos. Continuando na próxima página, na 101. Os animais, como os peixes, podem ser utilizados para a fabricação de alimentos em conserva, aquelas sardinhas em lata, atum enlatado ou outros produtos. E suplementos alimentares, então tem vitaminas que são fabricadas, que a matéria-prima é o peixe. Os minerais, como o carvão, podem ser utilizados na indústria para a produção de energia elétrica. Então, nós vimos aqui que existem diversos tipos, diversas possibilidades. Esse exercício da página 101 vai ser a tarefa de casa de vocês. Aqui está pedindo para vocês conversarem com um colega, mas como nós não estamos em sala de aula, vocês podem conversar com a pessoa que estiver aí acompanhando vocês no dia a dia nas tarefas, um familiar. Tentem descobrir alguns recursos da natureza que vocês consomem e que não passam por uma indústria. Então, são recursos que não são industrializados. Depois, preencham a primeira coluna da tabela abaixo com esses recursos. Na segunda coluna, escrevam os nomes de alguns produtos que vocês consomem e que passam por processos industriais. Então, na primeira coluna, vocês vão escrever produtos que não passam por processo de industrialização. E na segunda coluna, produtos que passam, certo? Bem tranquila a tarefinha. Continuando agora na página 102, acompanhem a leitura comigo. Bom, pessoal, eu esqueci de falar, mas onde estiver grifado, vocês vão pausando, né? Parando o vídeo, grifem no livro de vocês, tá bom? As coisinhas também que eu grifei na página 100, pode voltar um pouquinho e grifar se vocês não fizeram isso. Recurso natural ou matéria-prima. Antes de nós aprofundarmos nos diferentes tipos de recursos naturais, vamos compreender a diferença entre recursos naturais e matérias-primas. Então, tem uma diferença, não é a mesma coisa, agora nós vamos descobrir qual é essa diferença. Matéria-prima é o material utilizado na produção de uma mercadoria, como a madeira, exemplo apresentado na abertura desta unidade. A matéria-prima de uma camiseta, por exemplo, pode ser o algodão. Há matérias-primas que são recursos naturais, como o exemplo apresentado anteriormente, a madeira e o algodão, que são extraídos da natureza, né? O algodão e a madeira. Mas há também matérias-primas que não são recursos naturais. Este seu livro, por exemplo, é um produto que tem como matéria-prima o papel, que já é um produto transformado. Então, a matéria-prima do nosso livro é o papel. O papel, a gente retira o papel da natureza? Sim, vou lá, pego o papel? Não. Então, ele é um produto industrializado, ele passa por uma transformação até chegar no papel. A matéria-prima do papel é a celulose.
um recurso natural extraído das árvores. Então, no caso do livro, a matéria-prima é o papel. E a matéria-prima do papel é a celulose, que é extraída da natureza, das árvores. Exercício 2. Pense em outro material escolar que você usa e indique a seguir qual é esse material e sua matéria-prima. Bom, o lápis, por exemplo. A matéria-prima é a madeira, né? Essa parte de fora do lápis de vocês, a matéria-prima é a madeira. E dentro do lápis de escrever é o grafite. E a régua de vocês é de plástico. E a matéria-prima do grafite e do plástico é o petróleo, tá bom? Nós vamos descobrir vários produtos e várias matérias-primas ao longo dessa unidade. Bom, pessoal, a nossa aula de geografia de hoje termina por aqui. Aos poucos, nós vamos descobrindo mais sobre matéria-prima, sobre recursos naturais e industrializados. Vai ser muito interessante para que vocês possam saber de onde vêm os produtos que vocês têm aí na casa de vocês, do que eles são feitos. Um beijão e até a próxima!